Boa noite, Pelotas, boa noite, minha querida Zona Sul. Gente, eu amo quando chega segunda-feira. Eu adoro estar aqui no programa De Frente com Astro, porque sempre tem novidade, tem pessoas fantásticas, sempre temos entrevistados fabulosos, músicos, artistas. Gente, eu amo a segunda-feira porque eu me encontro com vocês. Gente, hoje eu vou receber uma pessoa muito importante, maravilhosa. Eu estou recebendo a professora Eliane de Sá Brito, professora, como já tinha dito, neuropsicopedagoga, presidente da Amparo, Associação de Pais e Mães de Autistas e Relacionados com Enfoque Holístico. Ela é mãe de Márcio, autista de 17 anos. É uma pessoa realmente fabulosa. Eu adoro receber pessoas que trabalham com pessoas especiais. Elas já são especiais por natureza, já nascem com este dom, são guiadas por Deus, são guiadas pelo amor do universo, pelo manto de Nossa Senhora, são protegidas. São pessoas que a gente ama também. Boa noite, Eliane. Boa noite, um prazer enorme estar aqui contigo, Astrogildo. Que bom, prazer é todo nosso te receber aqui no programa De Frente com Astro, para que possamos falar do trabalho da Amparo. Primeiro, eu gostaria de saber o que é a Amparo. A Amparo é uma associação, né, de acolhimento, é uma associação de mães, né, de amigos, mães e pais de autistas, daqui de Pelotas, e que tem a função de acolher as famílias quando recebe diagnóstico de autismo. Não só as famílias, mas como a própria pessoa que recebe o diagnóstico do autismo, né? Nem sempre é criança, quando criança que isso acontece. Sim. Então, a Amparo faz essa acolhida, né? Esse vem aqui que tu não está sozinho. Que bom, né? Abraça. Abraça e faz todas as orientações, né, que são necessárias, como aonde procurar atendimento, quais são os direitos que essas pessoas têm, né, em função do autismo ser uma deficiência, né, desde 2012. Então, a gente faz todo esse trabalho de estar acolhendo e informando essas pessoas sobre os direitos delas. Que interessante, que lindo. Então, hoje nós vamos ficar sabendo de muitas coisas sobre o autismo, que é importante, gente, muito importante a gente ter uma noção, a gente ficar preparado, principalmente nós, professores, educadores, pais, somos responsáveis até por grandes coisas que às vezes acontecem, nós passam despercebidos, porque a gente às vezes não quer entender, sabe? Acontece muito isso. Mas, antes de tudo, antes de nós termos esse papo, eu quero te perguntar, Eliane, tu gosta de poesia, tu gosta de arte, tu gosta de ler? Amo. Ah, que bom! Eu sou formada, minha graduação é em artes, né? Mas né? olha, Então, que assim, espetáculo. A arte faz parte da minha vida. Eu escrevo, né? Eu escrevo poesia também, eu adoro. Gente, que maravilha! Então, assim, faz parte do meu mundo a questão da arte. Que lindo! E quando é que tu escreves? Quando é que tu gosta de escrever? Que momento? O artista, ele escreve por alegria e por tristeza, né? Então, é verdade. Né? Então, verdade. Quando tu está triste, tu escreve. Quando tu está alegre, tu escreve também. Para contar, né, os teus momentos, tu está escrevendo. Então, a questão da poesia mesmo é trazer aquele sentimento que tu tem de dentro para fora. Né? Que bom! Por isso que nós temos um quadro aqui que não pode faltar no nosso programa, que é literatura, poesia e artes. E quem faz esse quadro para nós, quem apresenta esses talentosos artistas, e ele também é um grande artista, é Jefferson Dickman.
ele é presidente do Instituto Lourenciano, Sul-Lourenciano, ele viaja muito, ele está sempre em momentos culturais, vai receber agora uma distinção fora do país. Então, por isso que eu quero te convidar para nós assistirmos o quadro Literatura, Poesia e Artes com Jefferson Dickman. Olá, Pelotas. Olá, São Lourenço do Sul. Olá, Zona Sul. Aqui, Jefferson Dickman, dentro da coluna Literatura, Poesia e Artes, no programa De Frente com Astro, do meu amigo Astrogildo Pinto. Bem, São Lourenço do Sul está vivendo dias agitados. Nós estamos vivendo por aqui o segundo Festival de Inverno Lourenciano, um evento promovido pela ACI-CDL de São Lourenço do Sul. É um evento grande, com pirâmides que ocupam toda a lateral da nossa Praça Central Dedê Serpa, onde nós temos ali de tudo: vestuário, indústria, comércio, implementos agrícolas, automóveis, praça de alimentação e tudo aquilo que as pessoas que lá estejam possam desejar ver. E como não poderia deixar de ser, os escritores de São Lourenço do Sul estão presentes. Nós, do Centro de Escritores Lourencianos e da AIL, Academia Internacional de Artes e Letras Sul-Lourenciana, também lá estamos, mostrando as nossas obras e comercializando essas obras, para que a população de São Lourenço do Sul e os visitantes conheçam um pouco mais da literatura que se produz aqui. Nós também tivemos visitas importantes vindas da cidade de Pelotas. Trata-se das nossas amigas escritoras Vilma Viana, Beatriz Meckin, Maria Tereza Girão e Helena Mangiorani, que aqui esteve autografando o seu livro As Brumas de Pelotas. Então, visitas ilustres aqui no nosso Festival de Inverno. Também dentro do Festival de Inverno, algo que engloba artes. Nós temos sessões de cinema, intituladas Cine Rex. O Cine Rex era um antigo cinema que nós tínhamos aqui e que já não existe. Então, revivendo esses velhos e bons tempos, nós estamos tendo, dentro do Festival de Inverno, sessões de cinema, com clássicos como Inferno na Torre, Batman, e vai finalizar na quarta-feira próxima com A Janela Indiscreta, do grande diretor Alfred Hitchcock. Então vejam que, em termos de literatura e artes, São Lourenço do Sul está vivendo dias grandiosos. O nosso segundo Festival de Inverno vai até a quarta-feira próxima, dia 10 de agosto, que também é o dia do nosso padroeiro, São Lourenço. Então, todos os amigos e amigas da região sul estão convidados a visitar São Lourenço do Sul e prestigiar o nosso segundo Festival de Inverno Lourenciano. Eu quero aqui também aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o meu querido amigo Carlos Eugênio Costa da Silva, o nosso Vacaria, que tão brilhantemente preside a ASBL, Academia Sul Brasileira de Letras. Na semana passada eu citei a ASBL pelo aniversário de 52 anos, então eu hoje quero mandar um grande abraço ao meu amigo presidente Carlos Eugênio. Meus amigos, para finalizar, então, eu vou mostrar a vocês um poema do meu querido amigo Márcio Martelli. Trata-se de um escritor, poeta e editor da cidade de Jundiaí, São Paulo, meu grande amigo. Então, de Márcio Martelli, eu apresento para vocês um filme. Um filme aqui se passa, cenas inteiras relapsas, esquecidas no tempo, guardadas na memória ancestral, um filme de amor, uma comédia sem precedente, com cantores e dançarinos, postos aos seus lugares. Apenas eu que, parado, ainda não sei meu papel. E, sem ler o script, atuo.
com um certo improviso neste filme que sequer sei onde realmente começa, e do qual apenas sei o próximo epílogo. O ato antes deste final, e ele vagueia pelo ar, entretém e apazigua. Um filme sem espectador, que revela a alma em seu esplendor. Então, de Márcio Martelli, um filme. E assim, meus amigos, terminamos aqui a nossa coluna semanal Literatura, Poesia e Artes, desejando estar com vocês na semana que vem. Um grande abraço a todos e até lá. Jefferson, obrigado. Que espetáculo, né? Que maravilha a arte. E hoje ele falou das nossas poetisas e escritoras aqui de Pelotas. Elas são as feras. Já tiveram a Heloísa Mangeroni e a Cleia Drozzi. Cleia Drozzi já estiveram aqui no programa. E espero não ter esquecido de mais algum nome, né? Que teve muitas pessoas aqui no programa, né? E elas são fantásticas. Elas escrevem com alma. Sabe, elas têm cor, elas têm perfume de poeta, de escritora, isso é tão lindo. Depois o Carlos Eugênio, que ele falou, do presidente também da academia aqui, também falou da Vilma Viana, falou de tanta gente maravilhosa, de tanta gente espetacular. Obrigado, Jefferson, e até a semana que vem, se Deus quiser, com mais notícias sobre literatura. Bom, então, como eu falei para vocês, que hoje eu recebi aqui, vou repetir para quem está chegando agora do nosso programa, a professora Eliane de Sabrito, que é presidente da Amparo. E ela está aqui hoje, o nosso tema aqui é autismo. E eu vou começar, então, porque o que é autismo? Então, Astrogildo, autismo é um transtorno, né, um transtorno complexo do desenvolvimento. E ele atinge duas áreas, que é a da interação social e comunicação. Sim. Né, e comportamentos repetitivos, estereotipados, de interesse restrito também. Então, a gente tem aquela coisa das crianças gostarem muito de alguma coisa específica, de terem problemas para se comunicar, tanto verbal como não verbal, há um déficit nessa comunicação. E o apego à estereotipia, a movimentos que se repetem, né, de embalo, e a questão de tu não sair não conseguir sair da rotina, né, tu ter uma rotina pré-estabelecida, e o autista ele não consegue muito sair dessa rotina, ele se desorganiza quando sai dessa rotina. O autismo é mais ou menos isso, ele é um transtorno, né? Ele não é uma síndrome, porque a síndrome, as características são todas parecidas, e o autismo ele é um espectro. Então, existe do 1 até o infinito, e nenhum autista vai ser igual ao outro. Que interessante, era isso que eu ia perguntar agora, né? Assim, são bem diferentes, né? Então, a pessoa não pode olhar assim e dizer, é autista, não, vai passar por um... Mas aí, eu me preocupo agora, e tem cura o autismo? Então, ainda não. Tá? Não se sabe nem direito a causa, né? Quanto mais a cura. É uma condição, né, Astrogildo? É uma condição que se forma na hora da fecundação. Então, ninguém vira autista. Tá? As pessoas nascem autistas. Nascem autistas. Esse autismo ele aparece por volta de 1 ano e meio a 3 anos, né? Aparecem as primeiras características do autismo. Não tem como perceber se... Hoje já tem um protocolo que te mostra algumas características, tipo quando mamães aí que estão amamentando, né? A criança, quando a gente amamenta, ela tem aquele olhar, né, direcionado para a mãe. O autista, às vezes, não tem essa interação com a mãe. O olhar, né? É uma característica é uma característica bem marcante. Outra questão às vezes, a gente bota a criança no berço ali, e a gente tem aquelas maneiras de fazer as gracinhas, brincadeirinhas com as crianças, né, com os bebês que chegam. Faz parte. E, normalmente, o autista, ele não interage nessas brincadeiras, né? Ele não responde a essa brincadeira como uma criança que não tem autismo responderia.
Então, são sinais que a gente já tem que estar de olho quando isso acontece desde pequenininho. E existe aquele autismo que ele se manifesta depois de 1 ano e meio, 2, e que até 1 ano e meio e 2, os marcos do desenvolvimento são normais. Né? E a partir do 1 ano e meio, 2, parece que há um estacionamento ou até uma regressão. Então, a criança que já falava, para de falar, a criança que já caminhava, para de caminhar, né? E aí a gente fica... Né? É lógico, imagina, não é fácil. Não né? é fácil. Para os pais também, né? Porque esperou 9 meses, preparou tudo, de repente a criança está com o aspecto normal, aí de 1 ano e meio, começa essa defasagem toda na linguagem, no caminhar. Sim. E por isso que a Amparo faz um trabalho de receber essas pessoas, de orientar essas pessoas. Exatamente. Eu recebi o diagnóstico do Márcio em 2011, e foi quando eu conheci a Amparo. E eu fui super acolhida, né, pelas mães que estavam... O Márcio, né, para quem está chegando agora, ele tem 17 anos e é filho da Eliane. Isso, e tem autismo. Né? O autismo dele foi um autismo mais tardio que o normal. Ele foi diagnosticado com 6 anos de idade. Então, foi nessa época que eu conheci a Amparo. E que fez essa acolhida, que me acolheu, que me mostrou os caminhos. E, a partir desse momento, eu me tornei ativista. Até os 6 anos ele era aspecto normal? O Márcio... ou vocês não percebiam? Na realidade, assim, o Márcio, ele veio com um pacotinho completo assim, para nós. Né? O Márcio é meu filho adotivo, meu filho do coração. A gente adotou ele com 2 anos. Né? E ele usava uma traqueostomia. Então, essa traqueostomia, Astrogildo, ela trazia algumas limitações na fala. Né? Como o Márcio era abrigado, eu achava que todas as características que ele não tinha era por conta de não ser estimulado no abrigo. Né? Não me passava pela cabeça que podia ser o autismo. Para mim não falava porque tinha tráqueo, não fazia as outras coisas normais do marco de desenvolvimento porque não tinha sido estimulado na época certa. Né? Só que a partir dos 3 anos e meio, 4, eu comecei a perceber as características do autismo no meu filho. Se embalar, enfileirar brinquedos, o interesse repetitivo por pazinhas. Ele brincava só com 2 pazinhas, não dava função aos outros brinquedos. E aí começou a acenar. Eu era professora, trabalhava em escola, sabia das características. O professor, né? Só que eu era mãe, né? E mãe não quer ouvir que teu filho tem... É verdade, foi o que eu falei. Aguarda os 9 meses, esperando tudo que aconteça da melhor forma, né? E não consegue ver. Não. Consegue ver. A gente, como professor, em sala de aula, às vezes a gente chama os pais para falar sobre um problema sobre a psicopedagogia, sobre, até mais simples, digamos assim, sobre processo de leitura, que está demorado. O pai não aceita. A mãe, alguns não aceitam. É que, na realidade, assim, ó, a gente enxerga, mas não quer enxergar. É verdade, né? É verdade. E aí, quando tu procura um médico, né? Hoje se fala muito sobre autismo, né? Mas antigamente não muito. Então, assim, ó, quando tu procura um médico, e aí o médico diz que é coisa da tua cabeça, que não tem nada, né? É tudo que tu quer ouvir. Bom, não tem nada, lógico, então deu. É lógico. Então, tô tranquila. Sim, é o médico, né? É o médico, né? A gente coloca toda a confiança, né? Sim, sobre e ele. aí a gente levou... E aí, então, o meu objetivo com o Márcio, então, era... Bom, ele não tem autismo, ele não tem nada desse tipo, então vamos tirar a tráqueo. E aí a gente começou um tratamento para a retirada da tráqueo. Hoje ele não usa mais. Faz 7 anos que ele não usa, ele tirou com 10 anos de idade. Bom, graças a Deus. Que bênção. Cada avanço é uma glória, com né? Com certeza, né? E aí, Astrogildo, em Porto Alegre, o médico que operou ele perguntou se eu não queria fazer uma avaliação, né, com a neurologista, a neuropediatra deles. E eu disse, não quero. E o Márcio foi diagnosticado na UTI, em Porto Alegre, né, do Hospital Moinhos de Vento. Então, e naquele momento, para mim não foi algo ruim, foi algo que me deu a direção. Bom, meu filho tem autismo, então é por aqui que eu vou. Tu recebeu essa notícia e te encorajou. Me encorajou. Tu não desanimou naquele momento, não. Porque geralmente acontece isso, né? É natural vir aquele desânimo, assim, de repente, depois a pessoa se fortalece. É o que a gente chama de luto, né?
porque é? a gente chama de luto, porque as mães têm que, entre aspas, matar o filho idealizado, né? E para que a gente consiga aceitar esse forte, filho que né? veio. É forte. É muito forte. Mas é um processo que a gente passa. A gente passa pelo luto, a gente passa pela negação, para depois vir a aceitação, né? Então, até chegar à aceitação, a coisa é bem complicada. Sim, esses pais devem precisar de um psicólogo, de um neurologista, de um terapeuta. Exatamente. Acredito que sim. Com certeza. Quando eu assumi a Amparo, tá? Eu assumi a presidência da Amparo em 2018. Nós não tínhamos uma sede. E o meu sonho era ter uma sede para que a gente pudesse fazer isso. Hoje, a gente está muito feliz, porque a gente está há 1 ano com a sede, né? É um prédio alugado, mas é a nossa sede, é a nossa casa. Sim, tem um espaço tem ali, um né? Espaço De trabalho, físico de receber. trabalho. E hoje a gente tem psicólogos lá atendendo as mães, né? A gente tem atendimento jurídico gratuito junto com o pessoal do curso de Direito da Católica, né? Espetáculo. Então, é muita coisa que a gente consegue fazer quando a gente tem um espaço físico, né? E graças a Deus hoje a Amparo tem esse espaço. E quais pessoas devem procurar Amparo? A Amparo é aberta para quais pessoas? A Amparo é aberta para todas as pessoas. Maravilha, para todas as pessoas. Independente de ter recurso, não ter recurso. Independente de ter recurso, não ter recurso. Independente de ter um autista na família ou não, né? Tu pode chegar na Amparo, né? Ser amigo da Amparo. E a gente faz a acolhida dessas famílias que recebem o diagnóstico. Bom, recebeu o diagnóstico, pessoal, vai lá na Amparo, que a gente vai te abraçar, vai te acolher e vai te orientar os caminhos que tu vai trilhar a partir desse adentrar neste mundo azul, como a gente chama. Que não é fácil, gente, no começo, né? A pessoa não está preparada. Por isso que existe um Amparo. Que bom, parabéns, que vai acolher essas pessoas, que vai abraçar, que vai dar uma direção e encaminhar os profissionais. Mas quais os profissionais para o começo do tratamento? Assim, se o pai desconfia, né, que o filho tem autismo, algumas características básicas: andar na ponta dos pés, não ter interação no olhar, querer ficar isolado nas festas em família, quer ficar num canto, não quer interagir com o resto das pessoas, não ouvir, porque isso é muito importante, assim, Sim. Normalmente os autistas eles não escutam quando tu chama. É uma das primeiras características que faz as pessoas acenarem: tem algum problema aí, porque aí chamam a criança e a criança não olha, não responde, e a primeira impressão que as pessoas acham é que ela tem problema auditivo, né? Ela não interage. Não interage. E aí o que acontece? Os pais procuram por esse tratamento, né? Para fazer um exame que mostre se a criança tem problema auditivo ou não. Quando não tem problema auditivo, é uma forte incidência de ser autismo. Tá? E aí, os médicos, os profissionais que podem dar o diagnóstico, embora qualquer profissional, terapeuta ocupacional, psicólogos, professores, sim, né, consigam perceber e até acenar para que o pai procure orientação, procure o profissional mesmo, mas só 2 profissionais podem dar o laudo de autismo, que é o psiquiatra e o neurologista ou o neuropediatra. Tá? Nenhum outro profissional está habilitado a dar o laudo do autismo. E quem pode trabalhar depois de dado o laudo, constar no laudo autista? Aí nós precisamos de uma série de terapias, tá? Porque o autismo precisa muitas vezes de medicação, mas, sobretudo, precisa de terapia. Tá? Então, é terapia ocupacional, é fonoaudiologia, né, fonoaudiólogo, fisioterapia, muitas vezes precisa também, psicólogos, psicopedagogos. Então, é infinitas as possibilidades de terapia que precisam ser trabalhadas no autismo. Porque, assim, o que para nós, que não somos autistas, é fácil de aprender, a gente aprende por imitação, olhando. Sim, né? Lógico, Para eles, não. Astrogildo tem que ser ensinado.
né? Desde ir ao banheiro, desde de ligar um aparelho de televisão, entendeu? Desde andar de bicicleta, todas as coisas que... É constante, É constante, tem que ser ensinado, tem que ter paciência, então precisa de terapia para que isso aconteça. E todos aprendem? Todos aprendem. Que maravilha, todos aprendem. Gente, Dentro, é lindo. dentro das suas condições, né? Dentro das suas limitações, mas a principal coisa que a gente trabalha na questão do autismo é isso, tá, pessoal? Todo autista aprende. E nós temos que estar ligados nas possibilidades e nas habilidades das pessoas com autismo. As pessoas com deficiência no geral, né? E não nas coisas que eles não conseguem fazer. Então, vamos valorizar as habilidades, as potencialidades aí desse pessoal. E acreditar, né? E acreditar. E a linguagem? Então, nós temos autistas que são verbais, né? Que conseguem se expressar através da fala, e nós temos autistas que não são verbais. Tá? E para esses autistas que não são verbais, a gente usa uma linguagem que são PECs, que são de figuras, né? Para que eles consigam dizer o que eles querem através daquelas gravuras, né? Então, existe essa... Por isso que eu te disse que os autistas não são iguais, né? Isso tem os que mesmo, são verbais, claro. tem os que não são verbais, né? Embora os dois sejam autistas. Gente, e quem é esse? Que exame é esse que faz para detectar realmente é autista? Na realidade, assim, muitas pessoas perguntam isso, Sr. Gildo. Porque os médicos, eles solicitam o eletroencefalograma. Sim. Né? Só que assim, pessoal, o eletroencefalograma, ele não detecta autismo, ok? O autismo, ele é detectado de forma clínica. Mas é muito mandado fazer, né? É bastante, porque ele descarta outras coisas. Ah, né? sim, lógico. Descarta a questão de convulsão, né? De epilepsia. É importante também porque tem remédios do autismo que não podem ser dados para quem tem epilepsia, né? Para quem tem convulsão, porque isso pode aumentar a convulsão. É muito importante, lógico. Né? Então, o eletro não faz com que o autista, que a gente saiba que ele tem autismo ou não. E os autistas, eles têm muito problema com sono, né? Então, esse eletro serve para isso também, né? Tu diz com sono, eles não conseguem dormir, é isso? É isso, tem dificuldades para dormir. Certo. E como é que é feito, então, esses exames, assim, grande dificuldade para dormir? Que horário é feito? Boa pergunta, Strogildo, boa pergunta. É uma dificuldade enorme, tá? Porque tu imagina assim, ó, se eles já têm problema de sono à noite, sim. Tu imagina como é que é levar um autista para dormir durante a tarde numa clínica, né? Com todo o barulho que tem à volta, com a iluminação que nem é sempre, né? A iluminação do dia e tal. É praticamente impossível. As orientações das clínicas, para te ter uma ideia, sim. É tipo assim, ó, acorda. Isso é grave, isso é gravíssimo. Sim, acorda a criança 2 horas da manhã. E deixa ela acordada até o outro dia, 10, 11 horas, 2 horas da tarde, para ter a possibilidade de dormir na clínica. De ter sono. Ter sono. Aí o que acontece? Essa criança se desregula, não consegue dormir, o exame não é feito, e tu fez com que ela ficasse acordada desde as 2 horas da manhã. Um tempo perdido, um desgaste, um estresse danado, assim, ó. Em função disso, Astrogildo, eu trouxe para Pelotas, desde 2018, o eletroencefalograma a domicílio. A domicílio? A domicílio. Né? Passamos a madrugada fazendo isso. Então, assim, ó. Gente, a luta é grande. A luta é grande. E não se desiste dela. Isso que é importante. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E esse exame, assim, ó. Nós tínhamos, na época, em 2018, a doutora Juliana Maia, que é neuropediatra. Sim, né? Maravilhosa. Eu conversando com ela sobre essa dificuldade minha do Márcio fazer exame. O Márcio tinha 13 anos e não tinha feito um eletro ainda. Tá? E aí ela me falou do Marcelo Abreu, que é o técnico que vem a Pelotas fazer esse exame. E eu entrei em contato com o Marcelo para fazer o exame do Márcio, aqui em Pelotas. Sim. E ele me falou que tinha outras mães também ligando para ele. O que a gente fez? A gente se reuniu, essas mães, nós éramos 20 mães, e nós trouxemos o Marcelo para fazer o exame. Foi uma semana
de eletro em Pelotas na madrugada. Que maravilha, claro, o horário que realmente eles estão. Sim, e vai na tua casa, entendeu? Na cama deles, sem dificuldade nenhuma, dormiu, eles nem enxergavam o Marcelo. O Marcelo chegava, ele estava dormindo, saía, ele estava dormindo. Então, assim, ó... O Marcelo, ele é o quê? Ele é técnico ele é um técnico do sono, ele é o profissional que faz o eletroencefalograma. Que maravilha. Né? E aí o que eu te digo assim, ó, poxa, meu filho conseguiu. Né? O filho daquelas outras 19 mães também conseguiram. E os outros? Né? Sim. E aí a Eliane deu uma, Tem que pensar nos próximos. Vamos pensar nos próximos. Aí eu conversei com o Marcelo, eu disse, Marcelo, quem sabe tu vem? Né? Nós começamos de 6 em 6 meses, Astrogildo, e hoje o Marcelo vem mês e mês, dia 2 de setembro, ele está aí fazendo o exame de novo em Pelotas. Parabéns, Marcelo, vamos trazer ele aqui para ele conversar. Vamos trazer ele aqui para conversar. Quero conversar com vocês dois juntos aqui. Ótimo, Marcelo, tu deve estar assistindo o programa, tu vai vir aqui junto. Isso aí, Marcelo, queremos a sua presença aqui para nós conversarmos. E como é que é feito isso? E para as mães que não têm recurso, como é que é feito esse trabalho? Tem um custo? É feito pelo SUS? É particular? Como é que acontece? Esse exame, ele é particular, né? Sim. Mas, assim, ó, as famílias associadas a Amparo, nós temos aquele lado social, né? Também. Claro. Então, dentro desses exames que ele faz, nós selecionamos um exame que é gratuito a cada mês, né? Para contemplar essas famílias que não têm condição de pagar um eletro. Olha que maravilha, que espetáculo, né? Os pais devem agradecerem, ficarem muito felizes. Gente, porque quando a gente trabalha com crianças, pessoas especiais, só trabalha com essas pessoas que têm um coração fabuloso, que deixa entrar, que deixa fluir as energias, as coisas boas, porque senão não consegue. Eu trabalhei em diversas escolas de educação especial, muitos anos na educação especial, e iam pessoas fazer estágios, né? Chegavam lá, e quando se deparavam ali com um aluno, não conseguiam. Né? Muitas porque não eram preparadas mesmo para aquele momento, né? E outras não queriam nem ver, assim, elas desistiam antes de ver o aluno. Então, por isso que eu digo, né? Quem trabalha com educação especial são pessoas, são seres de luz, são seres muito especiais, porque tem que ter grande dedicação, tem que derramar amor, compreensão, carinho, paciência e pesquisa. Muita pesquisa e muito estudo. Então, mais uma vez, eu quero te parabenizar por esse trabalho bonito que tem feito, por ajudar essas mães, porque, geralmente, tu fez uma coisa que não ficou só para ti. Poderia ter ficado. Bom, meu filho está diagnosticado, fizeram o eletro, está tudo tranquilo, mas não. Tu abriu este caminho para diversas mães, isso aí é bonito. Isso é um florescer, um reflorescer de coisas importantes que vai de encontro a essas famílias que precisam tanto deste carinho, dessa compreensão. Por quê, gente? Os pais sofrem muito, perdem o sono, ficam preocupados com o futuro. Porque como será realmente o futuro? Se o pai vem a falecer, o responsável vem a falecer, quem vai ficar tomando conta? Essa é uma das principais preocupações da gente, né? Por isso que o nosso sonho é um dia ter Clínica Lar aqui em Pelotas. Clínica Lar. Explica como seria. Exatamente para isso. Assim, ó, o meu filho, eu não estou mais aqui, não tenho como cuidar do meu filho. Normalmente, os familiares também não. Nós temos muito mães solo, que são só a mãe e o filho. Né? Realmente. Né? Então, assim, ó, seria um local onde eles poderiam ficar depois que não tivesse alguém com eles. Né, na questão do autismo. Tem clínicas lares para outras deficiências, mas o autismo ele é muito peculiar, né? E, às vezes, as pessoas se sentem incomodadas com os barulhos que o autista faz. A gente passa por isso na questão dos apartamentos, aí, dos condomínios. Né? É lógico, sei disso. Que acham que a gente consegue, controlar os barulhos dos nossos filhos. Nós não conseguimos controlar isso. Tá? Então, assim, ó, nenhum pai ou nenhuma criança faz barulho de propósito para incomodar o vizinho. A gente realmente, eles têm momentos de crise. Hoje mesmo ainda postei sobre uma crise que o Márcio teve, e aquilo foge ao nosso controle. Né? A gente não tem como controlar esse barulho, e às vezes a gente sofre muito com essa questão nos condomínios. Né? Não tem a sensibilidade
né, de entender, de compreender, né? E sobre medicamentos, eles usam muito medicamentos? Olha, Claro, existe... eles não são todos iguais, mas Não. assim, existe, às vezes toma algum medicamento? Tem muitos que precisam, né, de Sim. medicação. Meu filho mesmo usa risperidona, usa Depakote, tá? Usa Reconter também para ansiedade. E usa cannabis. Meu filho está usando cannabis agora também. Cannabis tem ajudado muito, Muito, né? Eu muito vejo as ajuda. reportagens, eu leio muito, Muito. eu ouço várias reportagens na TV sobre cannabis. A questão, assim, ó, principalmente a questão da compreensão, a questão de tu entender quem tu é. O cognitivo, meu filho não estava alfabetizado até os 16 anos. Começou com cannabis, ele se abriu para o processo de alfabetização. Ele está entendendo o que é a alfabetização. Então, a cannabis te traz tudo isso, entendeu? E, infelizmente, a gente tem que ter uma briga enorme para conseguir, né, para que nossos filhos sejam tratados com a cannabis medicinal. Ainda bem que tu estás conseguindo, né? Mas muita gente acredita que não. A gente teve que fazer todo um processo na Anvisa, né, para poder importar isso. E, felizmente, eu faço parte de um grupo do Flávio e da Cláudia, que fez uma permuta com uma empresa de fora do Brasil, que é brasileiros, mas que não estão aqui, que abriram lá, que é o Zarhemp. E aí o meu filho recebe essa medicação através desse projeto. Só que está acabando. Foram 6 meses, gente. E eu já estou apavorada, Astrogildo, porque eu não sei o que vai ser depois, né, disso. Porque, infelizmente, assim, ó, não é nada barato tu trazer essa medicação ou tu importar essa medicação. Então, a ideia a gente trabalha muito para a questão que as famílias tenham habeas corpus, que é o que dá direito a tu plantar a cannabis na tua casa para uso medicinal. Está demorado, né? Bastante, demorado. Bastante. Aqui no Brasil, realmente, está difícil. É o preconceito, né? O preconceito daquele pessoal que está lá acima é verdade. Complicado, né? Tem coisas que a gente não pode nem falar aqui, verdade. Neste momento, mas realmente é muito complicado. Muito complicado. Podia ser tão fácil se não tivesse tanta burocracia. É verdade. Né? E eles teriam que... As pessoas cadastradas, as pessoas ali com laudo, né? Seria uma praticidade, seria tranquilo, as pessoas estão ali, né? Precisa. Eu tenho assistido vários tratamentos, né, que têm dado certo. A criança acalma, ou a criança ou a pessoa, né, o autista, ele se acalma. Com certeza. Vamos colocar agora, ele começa a se conhecer melhor. Porque o autista, qual o mundo dele, assim, no dia a dia? Na realidade, assim, a gente tira um pouco essa coisa do mundo dele, né? Na realidade, as pessoas falavam assim, o autista está dentro do mundo dele. Na realidade, ele vive no nosso mundo, né? Então, ele não tem um mundo à parte. Mas a gente tem que, eu costumo dizer que a gente não tem que preparar, a gente tem que preparar o nosso filho para o mundo, mas a gente tem que preparar o mundo para os nossos filhos. Né? O autismo, cada vez nós temos mais incidência de autismo aí. Então, a gente tem que estar preparado para enfrentar, para acolher, para ensinar, para aprender, principalmente, que o cérebro do autista ele não funciona que nem o nosso. Né? E aí a gente tenta ensinar como a gente aprendeu. E não é assim que funciona na questão do autismo. Né? Então, a gente tem que entender muito como é que esse cérebro funciona. Precisa estudar um pouco, participar de palestras, Com de certeza. encontros. Até podemos ouvir nas tuas redes sociais sobre uma palestra, sobre um encontro. Pois então. Mas fala um pouquinho. Estou triste. O que aconteceu, Bria? Aconteceu que a gente não teve um número suficiente de inscrições para poder trazer esse baita ciclo, né, que nós estávamos planejando. A gente até entende, período pós-pandemia, agosto, frio, né? Era à noite. Então, acho que tudo isso era uma semana inteira. Então, acho que tudo isso foi um limitador para as pessoas se inscreverem. É verdade. Então, assim, ó, pessoal, já que eu estou aqui contigo, já vou te dizer, vamos lá. Não foi cancelado, foi adiado. Esse ciclo vai acontecer em novembro. Não vai ser uma semana inteira com um palestrante por dia, vão ser 2 dias e com 3 palestrantes em cada dia.
Então, isso eu acho que vai dar... Porque eu acho que uma semana, de repente, muitas pessoas às vezes não têm quem deixar os filhos. Exatamente. Ou sai do serviço, né? E todas as noites, né? Se torna um pouco... Se torna mais difícil. Porque realmente eu tenho certeza que todas as pessoas que têm algum parente, né, que é autista, ou filhos, as pessoas vão se interessar. Com certeza. Em compreender melhor. Também que querem os professores não se falam. Né? Então... Os professores vivem dia e noite diante de dificuldades, não dificuldades, crianças especiais, não especiais. Ele tem que ter um conhecimento geral, não que seja específico, né? Porque às vezes não tem condições de ter, mas que seja, né? Com certeza. E agora nós vou chamar daqui um pouquinho os comerciais, e aí nós voltamos, que eu quero saber um pouquinho sobre a escola. Como é que é o autista na escola? Que escola é essa? Como é preparado essa escola? Quem são esses professores? Tá? Os comerciais, então. Já voltamos. Baronesa Planejados Italínia. Pensou em móveis planejados? Vá ao lugar certo. A única fábrica com financeira própria, com parcelamento em até 24 vezes. Baronesa Planejados Italínia. Agora em 2 endereços, com nova loja no Fragata. Janice Antunes, Escritório de Contabilidade, JC. Localizado na Rua Padre Anchieta, 2138, no centro de Pelotas. Telefone 3229-2791. Trabalhamos com registro de firmas, escrituras contábeis, escrituras fiscais, declaração de imposto de renda e demais serviços na área contábil. Drogaria Nossa Senhora da Luz, da rede Tchê Farmácias. O melhor atendimento da cidade. Localizada no Largo Antônio Gomes da Silva, 3675. Segmento da Rua Anchieta. Chame pelo WhatsApp 984 15 33 94. Gente, o assunto está bárbaro, está fantástico. É tanta coisa que a gente precisa aprender, tanta coisa que a gente precisa compreender. E as pessoas precisam se informar, as pessoas precisam entender, precisam compreender, ler um pouco sobre tudo. Isto é o melhor. Eu sempre leio o que posso, estou sempre lendo. Tudo que vai surgindo, eu procuro ler no YouTube, nos livros, acompanhar os jornais. Eu ouço muito a Voz do Brasil, no carro, ouço muito. E ali tantas coisas que vão ser lei, que já são lei, que os projetos que estão ainda a ser aprovados. Então, eu acho muito importante. Mas a gente sabe que essa semana, já venho trabalhando um mês. Eu sempre faço meu evento, o Troféu Evidência Zona Sul, que é um evento amplo, como todos conhecem, feito no Brilhante, Diamantinos, no Terraço do Hotel Manta, em diversos lugares aí, Centro Português, já foi feito no clube, e outros clubes que talvez eu possa não lembrar agora, porque foram 18 anos de evento. Com a pandemia, não foi possível, logicamente. Então, eu escolhi na página e convidei mulheres importantes, mulheres que são atuantes. Por isso que eu também te convidei, por esse trabalho todo que tu faz. Então, nós vamos assistir agora o vídeo com as mulheres atuantes 2021-2022.
Gente querida, obrigado mesmo. Semana que vem, a Eliane vai gravar, vou mostrar o vídeo que a Eliane vai gravar sobre educação, né, sobre o autismo na escola, porque, gente, o nosso tempo, né, nós nos entusiasmamos, graças a Deus o assunto é importante, muita coisa boa. Eliane, obrigado mais uma vez pelo carinho, tá? Obrigado por ter aceito o meu convite, obrigado a todas as pessoas que nós estamos lendo agora, que estão nos assistindo, beijo para todas vocês, obrigado mesmo pelo carinho. A Eliane vai responder aqui para vocês, eu também vou responder. Gente, um beijo, e a semana que vem com um vídeo aqui sobre educação escolar, o autista na escola. Beijos e fique com Deus. Beijo, gente.